Essa palavra que eu quero ministrar para vocês, Deus ministrou no meu coração no domingo passado, antes de eu vir para o culto. Eu estava em casa e eu recebi uma mensagem de uma amiga precisando que eu fosse orar naquele momento por uma senhora. E como todo cristão, ele tem uma imagem de religiosidade de uma forma diferente. E eu falei assim, eu vou por culto, depois eu vou lá e oro. O Espírito Santo falou comigo assim, não, você vai fazer o que é necessário primeiro, depois você vai pro culto. E eu fui lá, orei, vim pro culto umas 7h40, cheguei mais ou menos. Deus, ele queria fazer algo na vida dela, mas ele fez mais na minha vida. E quando eu estava voltando da casa, eu fiquei pedindo perdão para Deus. Eu falei, Deus, como eu posso ser tão religioso? Chegar ao ponto de dar prioridade a algo que eu tenho todo domingo, tenho todo momento. Eu posso fazer todo momento que é te adorar, te honrar, te cultuar. Mas uma das formas de cultuar é indo na casa dessa senhora. E aí Deus começou a trabalhar no meu coração. Eu tinha uma mente fechada para a religiosidade. Eu pude entender o que é ser religioso. Não é simplesmente vir à igreja, mas ser a igreja, ser religioso. E nós temos uma ideia ao contrário de religião. Muitas vezes falamos assim, Jesus não é religião, isso, né? Eu não sirvo religião. E hoje nós iremos aprender sobre religião. Você vai entender o que eu quero dizer agora. Quando nós lemos na Bíblia sobre uma religião verdadeira, se existe uma religião verdadeira, existe uma religião falsa. Se existem verdadeiros adoradores, existem os falsos adoradores. Então nós não podemos confundir uma religião verdadeira, um religioso verdadeiro, de uma religião falsa, de um religioso falso. E a gente vai estar lendo isso na palavra de Deus. E quando eu estava pensando no que Deus estava falando comigo, me veio um versículo, que está em Tiago 1, versículo 26 e 27. Abre lá comigo, por favor. E Deus ali ele pôde tratar a minha vida. Espero que trate a sua também. Que sua mente esteja aberta para isso, para a palavra de Deus. Não é uma opinião minha, é uma opinião da palavra. Como eu já falei para vocês, eu estou usando a versão NVT, tá? A nova versão transformadora. Talvez você ache alguma coisa diferente da sua, mas fique tranquilo, é a palavra de Deus. Eu li nas duas versões, eu leio nas duas versões, tá? Mas eu quis trazer essa versão porque eu vi que é um modo mais simples para nós estarmos entendendo. E aí fala aqui assim, capítulo 1 de Tiago, versículo 26. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira, em outras versões, está escrito sem mácula, aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Antes de nós darmos continuidade a esses versículos, eu queria falar sobre duas palavras com você. Uma, o que é ser religioso? Eu fui procurar na origem dessa palavra, como está no Novo Testamento, está em grego. E aí eu peguei a tradução, que teme ou adora a Deus. Uma pessoa que adora a Deus, que honra a Deus, que glorifica a Deus não apenas com o seu lábio, com seus lábios, né? Ou com as suas atitudes, mas algo completo. Adora a Deus tanto com a sua boca quanto o seu dia a dia. Começando pela sua casa, indo para o seu serviço, indo na igreja, em todos os lugares que a pessoa vai. Isso é ser religioso, adorar a Deus. E religião, ela vem da mesma origem de palavra, porém, ela está escrito assim: adoração
religiosa. Disciplina religiosa. E aí eu fui procurar entender o que significa disciplina. Disciplina: abrir mão do prazer imediato para desfrutar de um prazer maior futuro. Quando nós conhecemos a Deus e nós não temos disciplina, nós não temos relacionamento com Deus, porque nós deixamos Deus para o último caso, nós não buscamos a Deus. E uma das formas de nós melhorarmos o nosso relacionamento com Deus é nós sermos pessoas disciplinadas. No começo é difícil você largar algo que te dá prazer, algo que você gosta de fazer, para estar o quê? Orando, adorando, lendo a palavra de Deus. É muitas vezes algo sem sentido para você. Você fala, poxa, vou fazer isso de novo, vou ficar ali 10, 20, 30 minutos. Nossa, como aquele irmão consegue ficar 1 hora, o outro 2, o outro faz isso, faz aquilo. Mas, com a disciplina, nós começamos a gostar e nós começamos a ter um prazer, coisa que nós não tínhamos no começo. Nós começamos a ter e começamos a desfrutar daquilo que Deus tem para nossas vidas, dando valor para as coisas que realmente têm valor, coisas que muitas vezes não nos ajudam em nada e que na verdade só atrapalham. Então que a gente possa ser disciplinado. Muitas vezes nós não vamos querer orar, nós não vamos querer ler, nós não vamos querer vir ao culto, mas é interessante nós fazermos isso como disciplina. Sabe por quê? Porque da mesma forma que você alimenta seu corpo, da mesma forma que você bebe água, porque você sabe que faz bem para você, que você pratica atividade física, que você come de uma maneira correta, você faz isso porque você sabe que é melhor para você. Então a mesma coisa é a palavra de Deus. Discipline. Comece a fazer, né? Ler, orar, adorar, vir aos cultos, porque isso vai fazer bem para você. Talvez hoje eu fico vendo a minha vida. Quando eu comecei a buscar Deus, eu comecei a ir para um lado e para o outro. Deus, como que eu faço? E quando eu comecei a me disciplinar a ler, a buscar, no começo era difícil. Eu lia a palavra em um capítulo, eu orava 5 minutos, olha lá. Mas de repente aquilo começou a se tornar tão normal na minha vida, tão prazeroso, que eu comecei a querer mais, querer mais, querer mais. É a mesma coisa quando você pega 2 pessoas que não se conhecem, coloca numa sala. A pessoa não tem contato uma com a outra e começa assim, olha, vai chover. É verdade. Que dia bonito, né? É. Mas quando você coloca 2 pessoas que se conhecem, eu vejo assim, quando acaba o grupo de estudo na segunda-feira aqui, se deixar a gente vara. Termina 9 horas, a gente fica até as 10 aqui, às vezes 11 horas se deixar. E só para porque um já corta os assuntos, que senão vai. Porque é gostoso, é prazeroso, já tem intimidade. E que a gente possa buscar essa religião de intimidade com Deus, de disciplina. É você pensar como quando Jesus teve aquele encontro com a mulher samaritana, e ele chega primeiro, mulher samaritana, os samaritanos eram que era de Samaria. Se você quiser conhecer mais, depois vocês veem no estudo, a gente falou sobre isso. Quando as 10 tribos se separaram, se formou a tribo de Israel com 10 tribos, e a tribo de Judá sendo 2 tribos. E dentro delas surgiu os samaritanos, que eram era um povo judeu, porém era misturado, foram cativos pela Síria, e eles ali misturaram vários povos juntos. Então eles acreditavam no quê? Somente nos 5 primeiros livros da Bíblia. E ali eles levavam a ferro e fogo, não acreditavam no resto do Velho Testamento. E os judeus ortodoxos não batiam com eles. Por isso havia uma briga ali. E quando Jesus chega a essa mulher falou, mas como assim você está falando? Primeiro, eu sou mulher. E segundo, sou samaritana. Jesus não se importou com nada disso. Jesus simplesmente quis mostrar o amor dele ali para aquela mulher. Falando assim, vocês não sabem nem direito o que vocês adoram. Nós judeus, nós sabemos. Porém vai chegar um tempo, não importa se você vai adorar ali ou lá. Porque os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ou seja, aquele que adora a Deus independente do lugar que esteja. Não adora a Deus perante as pessoas, só perante as pessoas, mas perante a todos, né? A mulher, perante a Deus em secreto. Porque muitas vezes é até fácil nós adorarmos a Deus, nós fingirmos uma
um cristianismo, uma religião perto das pessoas, mas quando somente Deus está vendo, como que nós agimos? Será que nós somos religiosos? Nós adoramos a Deus? Lembrando que a nossa forma de adoração não é aqui, não é lá, é em todos os lugares. Você adora e você honra a Deus aonde você está, porque aonde você está, você leva o reino dos céus, você leva a glória de Deus. As pessoas olham para você e vê Cristo em você, a esperança da glória. Amém? Amém. Vamos dar continuidade. Quero ler Tiago 1,26 novamente. Ele fala assim: se algum de vocês afirma ser religiosos, mas não controlam a língua, engana a si mesmo e a sua religião não tem valor. Controla a língua. Toma cuidado com o que fala. Se guarda. Pensa antes de falar. Você tem dois ouvidos, duas orelhas para ouvir mais, uma boca para falar menos. Falar na hora que tem que ser falado. E aí em Tiago 3, um pouquinho aí para frente, no versículo 2, ele fala assim: é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Se conseguíssemos controlar a nossa língua, nós seríamos perfeitos. Nós conseguiríamos fazer o quê? Controlar todo o nosso corpo. Não é verdade? E aí você continua a ler aqui, e aí você vê o leme do navio, né? Um pequeno movimento que você faz, você muda toda a rota desse navio. E assim, se você conseguir controlar a tua língua, se eu conseguir controlar a minha língua, eu vou conseguir controlar todo o meu corpo. E olha que a palavra de Deus ainda... Ele fala assim: mas ninguém consegue dominar a língua. Ela é incontrolável, é perversa, cheia de veneno mortífero. Ninguém consegue domar. Então, meu irmão, eu e você, nós temos que a todo momento vigiar, para que nós venhamos o quê? Impedir que esse veneno venha sair, venha prejudicar não somente as nossas vidas, mas a vida daqueles que fazem parte da nossa vida, aqueles que andam perto de nós. E como fala aqui assim, ó, mas ninguém consegue domar a língua. Ninguém consegue. Mas que eu e você, nós possamos pedir ajuda a Deus, que Ele pode fazer algo por nossas vidas. Ele consegue nos proteger daquilo que iremos falar. Amém? E no versículo 10 ele fala assim: e assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Como que da mesma fonte pode sair água doce e água salgada? Pode sair bênção e maldição? Por isso que eu e você venhamos prestar atenção naquilo que estamos falando. Prestar atenção antes de falar alguma coisa, porque depois que falou não adianta. Você lançou palavras, depois para recolher, é impossível. Que a gente possa se controlar. Autocontrole, né? Veja melhor, o controle do alto é um fruto do Espírito. Peça a Deus, Ele te ajuda a você se controlar. Ele me ajuda a me controlar. Amém? E o segundo versículo fala assim, Tiago 1, versículo 27. A religião pura e verdadeira, ou seja, sem mácula, aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas, em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Pura e sem mácula. Quando eu fui procurar essa palavra também, pura e sem mácula, numa tradução direta do grego, eu vi algo surpreendente, que me chamou muita atenção. Coisas que muitas vezes nós sabemos, mas que também ligam em outros versículos da palavra de Deus. Primeira tradução: limpo. A natureza de uma coisa é deformada ou depreciada. Ou seja, de uma forma original, de uma forma sem você tocar, sem você mexer, uma forma pura.
limpa, como é para ser. Numa comparação, é como uma vinha limpa pela poda e bem preparada para carregar de frutas. Vamos abrir em João 15. Olha que lindo. Você ser puro, ser preparado para quê? Para que você venha a dar mais frutos. E a palavra de Deus, ela fala lá em João 15, versículo 1. Fala assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. A mensagem que eu lhes dei: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto, senão eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são os meus discípulos de verdade. Ou seja, se você, como diz aqui, lá em Tiago, a religião verdadeira e pura é o quê? Que nós venhamos cuidar dos órfãos, das viúvas, e não nos corromper com o mundo. Mas aí quando você olha essa palavra também de órfãos, o que você pensa na hora? Traduzindo no literal, seria de filhos sem pai ou sem pais. Mas a tradução dela do original também, ela quer dizer, sabe o quê? Pessoas que não têm quem as ensinem. Mestres, com que essa criança alcança. Romanos 8, versículo 15, e em Gálatas 4, o Espírito do Filho dele habita em nós e clama, Abba, Pai. Paizinho, papaizinho. Então nós somos filhos, não é verdade? Mas quando nós o aceitamos, quando nós começamos a servir a Deus, entregamos a nossa vida a Ele. Mas muito de nós ainda somos o quê? Meninos. Precisamos do quê? De tutores. E lá em Gálatas 4 também, vamos estar abrindo. Em Gálatas 4, ele fala assim no versículo 1. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada pelo pai. Até a idade do entendimento. Até que você não apenas saiba das coisas, mas que você entenda e as pratique. Então você precisa, e eu preciso de tutores, se nós somos ainda o quê? Meninos na fé. E Deus, Ele quer tratar as nossas vidas, para que a gente passe de meninos na fé, para que nós possamos ensinar a outros que estão chegando, meninos na fé ainda, que estão aprendendo. Mas também para que a gente ajude o órfão que está fora da igreja, aquele que não conhece ainda, que não foi adotado como pai. Como eu diria, é um órfão de pai vivo. Está aí fora, mas não tem direcionamento nenhum. Ou até mesmo dentro da igreja muitas vezes, e sem direcionamento. Simplesmente porque quer se emancipar antes da hora. E Deus, Ele quer que eu e você devemos ter maturidade. E maturidade não quer dizer tempo de igreja. Quer dizer entendimento da palavra de Deus.
E entendimento não é só conhecer, mas é viver a palavra de Deus. Amém? Tá dando para entender? E ele fala aqui assim em João, que ele é a videira verdadeira e nós somos o ramo. Se nós estivermos dando fruto, ele vai nos limpar. E muitas vezes vai doer. Mas para que ele faz isso? Para que eu e você, nós venhamos dar mais frutos. Porque essa é a religião verdadeira. Aquela que dá mais frutos. E como nós sabemos disso? Quando nós estamos seguindo a palavra de Deus, nós estamos fazendo aquilo que é realmente necessário. É prioritário se fazer. Não aquilo que nós achamos que é primordial. Como eu falei para vocês, eu pensei na hora assim, que eu recebi a mensagem, eu vou ao culto primeiro, depois eu vou orar para essa senhora. Mas a prioridade era orar por ela. A pessoa estava precisando naquele momento. Ainda bem que nós temos o Espírito Santo, que a todo momento Ele nos ensina, Ele nos mostra o que nós devemos fazer. E a palavra dele que nos guia a cada passo que nós iremos dar. Amém? Amém. E quando esse mesmo versículo, ele fala de nós cuidarmos das viúvas. Viúvas literalmente. Nós como igreja de Cristo, nós temos que cuidar das viúvas. E quem são viúvas, segundo a palavra de Deus? Acima de 60 anos, que não se casaram novamente. São viúvas. Mas se você tem uma viúva na sua casa, primeiramente cuide você dela. Porque... Mas não somente nessa parte, uma ajuda discipular, também ensinar. Essas mulheres que já têm tanta experiência, nos ajuda dessas senhoras também, dessas viúvas. Porque muitas vezes nós temos um olhar, né, não sei, eu olho para idoso e vejo experiência, eu vejo aprendizado, que já passaram por mais tempo aqui, tem mais coisas para nos ensinar. E é uma verdade. Tanto que a Bíblia fala para as mais novas aprenderem com as mais velhas. Que nós venhamos dar respeito às viúvas, que nós venhamos cuidar realmente dessas mulheres. Amém? E continuando esse versículo de Tiago 1,27, ele fala para nós não nos corrompermos com o mundo. Vamos estar abrindo a palavra de Deus em 1 João 2. Versículo 15, tá? Ele fala assim, coisas que ele oferece, pois não está em vocês. Por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Então o mundo passa e as suas concupiscências, os seus desejos. Mas quem permanece em Deus, vive para sempre. Vive, não sobrevive. Porque foi como eu estava falando para vocês. Vocês muitas vezes, eu muitas vezes, o quê? Me afastar de algo que para o meu corpo, para me chegar perante a Deus, para que eu possa ser transformado, mudado. E aquilo que eu não dava tanto valor, começar a dar valor. E começar a ter o bem. Que é uma disciplina, quando a gente falou de disciplina, né? É voltar até aquele bem futuro. Que muitas vezes no começo a gente não consegue ver. É colher o bom, o perfeito e agradável de Deus. Coisa que muitas vezes nós não temos, porque nós queremos para hoje, para agora, para esse momento. Nós não somos mais nem a geração e-mail, nós somos a geração WhatsApp. Algo rápido. Nós não conseguimos esperar uma hora, 5 minutos, 1 minuto. Nós queremos tudo para ontem. Sendo que muitas vezes Deus quer que nós venhamos esperar um tempo mais. Então muitas vezes as pessoas falam para mim, a resposta dura de Deus é não. Eu falo, não é isso não. A resposta dura de Deus é espera.
Porque você não sabe qual vai ser a resposta no final ainda, se é sim ou não. Então você fica angustiado e Deus começa a trabalhar a nossa ansiedade. Você tem uma verdadeira religião. Porque quando nós conseguimos amar o órfão, amar a viúva, nós estamos amando o nosso próximo. E quando nós conseguimos amar o nosso próximo, nós conseguimos amar a Deus. Porque se nós não conseguimos amar aquele que nós estamos vendo, como é que nós vamos amar aquele que nós não estamos vendo? Não tem como. É bíblico isso. O primeiro e grande mandamento é grande, mas o segundo é tão grande quanto o primeiro, que é amar o próximo. E não amar simplesmente como nós nos amamos. Jesus vem e fala assim, era assim, mas agora eu quero que você ame o seu próximo, como eu amei a igreja, como eu amo a igreja. E é isso que ele espera, que a graça veio para facilitar a nossa vida. Eu falo assim, olha, eu acho que veio para dificultar. Como assim? Antigamente adultério era ato físico, hoje é apenas no olhar. Então não venha transformar aquilo que Deus fez, que é bom, coisa errada. A graça não foi tão de graça assim. Valeu o sangue, o esforço de Jesus pelas nossas vidas. Eu e você não pagamos nada, Ele pagou tudo por nós. Então teve um preço. E não se corromper com o mundo, mas você pode falar para mim assim, Leandro, mas eu estou tranquilo. Droga não é o meu problema. Prostituição não é o meu problema. Mentira, imagina. Mas a Bíblia fala, em 1 Coríntios 10, versículo 12, quem está em pé, cuide para que não venha a cair. Tome cuidado. Porque se pecado, irmão, fosse montanha, ninguém tropeçava. Pecado é pedra. Você tropeça e cai, ou machuca o dedão. E se não estiver vigiando, xinga ainda. É ou não é? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E uma passagem que eu gosto muito, Romanos 12, versículo 1. Como Deus espera, irrepreensível, que isso é um culto racional a Ele, como sacrifício vivo. Mas não querer fazer, mas você fazer o que é certo. Não aquilo que você quer ou aquilo que você espera. Porque você se apresenta como um sacrifício. É muitas vezes você saber que o outro está errado, mas mesmo assim você ir até ele, com humildade, pedir perdão. E ali trazer paz naquele momento. Trazer paz naquela situação. Porque se depender de mim, se depender de você, nós temos que trazer paz perante todos. Se você tem um entendimento daquilo que é certo, faça você. Não espere do outro. Minha esposa sempre fala, não tem como você cobrar algo de alguém que não pode te dar. Que não entendeu. Então se você entendeu, se eu entendi, faça. Isso é um filho que já tomou posse das suas bênçãos. E já assumiu o papel de sacerdote nessa terra. De relacionamento com o Pai. E que já começou a tomar atitudes. Amém? Para sermos religiosos, de uma religião pura, imaculada, verdadeira, temos que nos relacionar com o Pai. Temos que ter o nosso momento com Ele. E se relacionar com Deus não é apenas falar, mas também ouvir, também ler a palavra, também ter comunhão com o seu irmão. Eu não vejo um relacionamento com Deus algo que você só fala, ou algo que você só lê, ou algo que você somente se relaciona com uma outra pessoa. Mas relacionamento com o Pai é tudo isso. É você ter contato com a outra pessoa. E é você ouvir e praticar. É você ter o entendimento, ter o conhecimento e fazer o que tem que fazer. Eu queria estar lendo com vocês Tiago, novamente, 1, versículo 19. Ele fala assim: entendam isto, meus amados irmãos,
Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apresse em falar, nem se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Agora, para um minutinho só aí. Eu vou ler um outro versículo para você, que está em Efésios 4, versículo 26. Deixa marcado aí, pode estar abrindo em Efésios 4, versículo 26. Nós já iremos voltar para esse mesmo versículo. Fala assim, eu gostei dessa tradução, que dá um entendimento bem legal. Ele fala assim: e não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Controle a ira que está em você, para que você e eu, para que nós não possamos dar o que? Lugar ao diabo. Oportunidade para que ele haja nas nossas vidas. Quantas vezes acontece comigo? Esses dias mesmo aconteceu uma situação, e aí estava em casa com a minha esposa, eu perdi a chance de ficar quieto. Sabe, perdi aquela chance de ficar quieto. Aí aconteceu uma situação simples, aí eu falei assim: ah, mas você não faz isso também. Por quê? Eu falei aquilo porque estava irado. Independente do tom de voz, não é tom de voz, é como você fala. Eu falei: Deus, eu poderia muito bem ter ficado quieto. Como eu entendi a situação melhor do que ela entendeu hoje, eu poderia ter sido melhor. E eu não fui, eu perdi a chance. E não ter dado lugar ao diabo para agir. Aí o que acontece? O casal fica ali e faísca. Aí depois, eu sempre falo, perde tempo junto, de comunhão, de conversar, de se entender. Mas que a Bíblia fala, não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Mas estava à noite, então eu não dormi antes. Eu não dormi antes de conversar. Pô, me desculpa, eu estava errado, independente de qualquer situação. Porque um erro não justifica o outro. Eu errei, então eu tinha que pedir perdão. Ah, mas ela errou também. O problema já não é mais meu, é dela com Deus. Eu tinha que assumir o meu erro, pedir perdão. Porque quando a gente não faz isso, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Você não vai convencer ninguém que a outra pessoa está errada ou não. Você vai conseguir convencer você que você tem que melhorar, que eu tenho que melhorar. Por isso que ele fala: meu, fique quietinho, espere um tempo, depois você conversa. Com cabeça cheia a gente faz besteira. Fique quieto, deixe Deus tratar você. Esses dias também aconteceu uma outra situação. Depois que Deus me tratou nisso, aconteceu. Aí eu falei: opa, não vou dar lugar ao diabo, fiquei quieto. E olha que tranquilidade, Deus me tratou, acabou. Ali acabou tudo, porque eu trouxe paz no ambiente, fiquei quieto. Então que a gente possa fazer isso. Você se irar não é pecado, o pecado é você manifestar a tua ira. É você dar oportunidade para o inimigo usar a tua vida, usar a minha vida. Tá? Vamos continuar no 21. Tiago 1, 21. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. A palavra de Deus, ela tem o poder para te salvar. A palavra de Deus, ela tem o poder para te transformar, para mudar a tua vida, para te libertar. Mas você tem que permitir. Você tem que buscar isso. E isso existe que eu estava lendo lá atrás. Religiosidade, adoração a Deus, disciplina em buscar a Deus. Fazer o que a Bíblia fala para você fazer, não aquilo que você pensa ou que falam para você. Muitas vezes, uma pessoa que está aqui à frente, ou algum líder religioso pode falar qualquer bobeira. Por isso nós temos que conhecer, porque através da palavra de Deus, há salvação em nossas vidas, há libertação, há algo perfeito. Mas no simples falar de uma pessoa não muda nada. O que muda é a palavra viva. O que muda a tua vida de você estar aí hoje ouvindo é o quê? É estar ouvindo a palavra de Deus, não aquilo que eu penso. Porque aquilo que eu penso não muda ninguém. Mas o que a palavra diz, isso ela muda. Ela te torna uma pessoa religiosa, uma religião verdadeira.
um verdadeiro adorador, que adora a Deus, não somente de aparência, de boca para fora, mas uma vida digna de um verdadeiro cristão, que segue os exemplos de Cristo. E aí, você dá continuidade no 22. Essa versão, eu gostei mais do que a versão que vocês estão lendo aí. Que, o mesmo sentido, mas olha como ela facilita o entendimento. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Ou seja, não apenas conheçam a palavra de Deus, não apenas ouçam a palavra de Deus, não apenas busquem a palavra de Deus, mas pratiquem a palavra de Deus. Porque você conhecer, você ouvir é uma forma de adoração. Você está se importando, querendo aprender. Mas praticar é uma outra forma de adorar a Deus. E Deus espera isso das nossas vidas. Que nós possamos adorar a Deus. Porque senão, olha o que acontece. 23. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, é si mesmo. Mas, assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se você olha para a palavra de Deus, se você ouve, se você aprende, mas não coloca em prática, é você vir todo domingo, é você toda quarta, é você vir toda segunda-feira aqui, aprender mais a palavra de Deus, conhecer, ou você ouvir no YouTube da vida uma palavra, ai que bênção, que bonito, mexeu comigo, mas o simples momento ali acabou, você continua sendo a mesma pessoa que você era e você não permite uma mudança. Você não quer praticar aquilo que você aprendeu. Então você olha para o espelho e sai e já nem lembra como era. Você vê a palavra de Deus, você ouve, você se emociona num culto, mas de nada adianta. Adorar a Deus. Adorar a Deus não é vir aqui na frente e tocar simplesmente. É também uma forma. Pregar é uma forma de adorar a Deus. Eu ser um bom marido é uma forma de adorar a Deus. Eu ser um bom pai é uma forma de adorar a Deus. Eu no meu serviço sendo um bom funcionário é uma forma de adorar a Deus. E Deus ele espera essa prática nas nossas vidas. Então não apenas ouça, não apenas eu sou cristão, né? Eu vou à igreja, mas seja a igreja, seja cristão, amém. Seja amém. Transformado em um agente transformador de vidas. É o que Deus espera de nós. Essa é a verdadeira religião. E que Deus espera que nós sejamos religiosos desse jeito. Amém. Não falsa religião, que só ouve e não pratica. Fala, mas não faz. Fala o que eu faço, mas não faço o que eu faço, né? Não. É você... Por que Jesus era diferente? Porque Jesus, apesar de ser Deus, ele falava, faça assim. Mas ele fazia assim. Faça assado. E ele fazia. Já os escribas e os fariseus, não. Ele fala como alguém que tem autoridade, porque ele não apenas fala, mas ele faz. Amém. Amém? Amém. E se nós fizermos isso, nós seremos o quê? Felizes. Nós seremos bem-aventurados. Nós seremos conhecidos como cristãos. E sabe aquele negócio? Você não vai precisar chamar ninguém para vir para a igreja. Você não vai precisar falar um monte de coisa na cabeça da pessoa para a pessoa mudar. Você não vai precisar usar a força do seu braço para que as coisas aconteçam. Simplesmente, você vai ser cristão. E as pessoas vão querer ter aquilo que você tem, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. As pessoas vão vir para a igreja, sabe por quê? Não é porque você é bonitinho, não porque você fala bem, porque você é legal. Mas porque aprova o Espírito Santo trazer aqueles que tinham que ser salvos. Então, através do seu exemplo, as pessoas vão ver que tem algo diferente. O Espírito Santo vai convencer as pessoas e vai começar a trazer as pessoas para a igreja. Amém? Amém. Dê prioridade para o que realmente é importante. Comece a valorizar as coisas que realmente têm valor. O que Deus fala? O que Deus espera? O que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Jesus era um verdadeiro religioso. Praticava uma religião pura, imaculada, verdadeira.
que é se importar com o próximo, que é amar o próximo. E é isso que Ele espera das nossas vidas. Lembre-se, religião pura, sem mácula, verdadeira, aos olhos do Pai, é cuidar dos órfãos, viúvas, em dificuldades, e não se corromper com o mundo. Se preocupa com as pessoas que estão ao seu lado. Se preocupa. Ajuda. Independentemente de forma. Quer seja financeira, legal, ajuda sim, precisa. Você vai deixar seu irmão passar necessidade? Não deixa. Naquela época tinham todos em comum as coisas e ajudavam uns aos outros. Seu irmão precisa de tempo. Apenas que você ouça, não fale nada. Se tiver que orar, ore. Se não tiver que orar, não fala nada. Fique quieto, só apenas ouça. Sabe, se tiver que exortar, chamar atenção, chame atenção. Faça o que você tem que fazer. Mas ouça o que o Espírito Santo está falando para você fazer. Isso é ser religioso. Uma religião verdadeira. Não algo hipócrita. Algo que só fala e não faz, e não pratica. Seja um religioso verdadeiro e não um religioso falso. Amém? Amém. Vamos adorar a Deus. Queria que o pessoal do louvor estivesse vindo aqui.